Por favor, vamos tomar cuidado com uma coisa só. Vamos tomar cuidado com essa impressão de que existe uma liberação no uso do nome de Jesus para o cara, em nome da pseudo-autoridade do nome de Jesus, praticar intolerâncias e arrogâncias horríveis contra o próximo. Você é do tipo que acha que uma vez que você conheceu, você pensa que conheceu, que realmente só pensa que conheceu o Evangelho, você acha que isso aí deu a você uma autoridade para você agora entrar nos lugares em nome de Jesus e sair praticando brutalizações contra a opinião do outro, porque em nome de Jesus lhe pareceu que tudo quanto se diga pode ser dito com a veemência com a qual se queira dizer, porque se está dizendo com a autoridade do nome de Jesus. Você entrou nessa e virou esse ser insuportável que você se tornou. Olha um exemplo de você em ação com o seu grupo. Seu grupo. Tá aí. Tá filmando. Atenção, minha gente, estamos aqui na rua Manuel Souza Lopes. Estamos testemunhando aqui um ato de intolerância religiosa, como é vindo pela igreja evangélica, e um trabalho de candomblé que está sendo realizado. Eu quero saber qual é a atitude que a polícia vai tomar diante desta patifaria. Na realidade, aparentemente, o que aconteceu é que os carinhas estavam fazendo a reunião de candomblé dele e os crentes se reuniram e foram lá para queimar a reunião. Atrapalhar, cercaram, são mais pessoas, obviamente são hostis, e os outros muito mais passivos, não estou dizendo pacíficos, mas passivos, e eles chegam com um número maior, com mais status hoje em dia, num país que os classifica de religião e ao outro grupo de seita. Eles chegam esmagando e pisando. Com 100 evangélicos de bancada no Congresso, eles acham que tem poder. Agora, vem em nome de Jesus, vale fazer qualquer grosseria contra o que não é como a gente. É terrorismo religioso, sim. Não dá para dizer que não. Opressão religiosa, é guerra religiosa, é encontro de poderes, é um ato de violência, é um choque de violências simbólicas, é praticado em nome de Jesus. Agora, isto que a gente viu ali no ambiente público, acontece todo dia. Hoje mesmo eu já atendi 3 pessoas desde que eu acordei, 2, vivendo o mesmo problema de esmagamento pela autoridade do nome de Jesus na família. Olha isso. É o pai, em nome de Jesus aqui não se fará isso. Não tem diálogo, não tem nada, não respeita o que está acontecendo, só impõe. Vai produzir raiva, vai produzir reação de ódio, vai produzir amargura, vai produzir rejeição. Aí depois não sabe por que a autoridade que ele ou ela, ou quem quer que seja, tenham exercido em nome de Jesus, produziram o oposto. Aquela autoridade produziu antagonismo, produziu raiva, produziu reação, produziu uma rejeição que o indivíduo não consegue mais nem ouvir. Como aqui está cheio de gente. Aqui tem um bocado de gente dos que praticaram a ação autoritária, intolerante, abusiva, em nome de Jesus, contra mulher, filho, marido, seja lá o que for. Está cheio. E tem um grupo maior ainda,
dos que foram objeto dessa ação contrária, dos que foram objeto dessa utilização intolerante. E que ficaram com urticária psicológica. Se ouve falar nesse nome, ou em qualquer coisa que a isso se vincule, o cara se empola todo. As feridas abrem, começa a coçar, não aguenta, quer sair correndo. Aí depois de um tempo, o cara nem entende, porque ele diz, poxa, eu já consegui separar Jesus disto aqui. Mas porque quando eu ouço falar o nome de Jesus, o que eu sinto é o que eu sentia no tempo em que eu estava sob a opressão desse movimento e dessas coisas. É porque, na realidade, você veio a descobrir e a dissociar Jesus daquilo depois. Mas o trauma permanece. E você não teve ainda nenhuma experiência subsequente para lavar o trauma de maneira positiva com a prática do nome de Jesus, de modo que Jesus ficou até aqui irremediavelmente atrelado a tudo que você não aguenta mais na vida. Me diga se não aconteceu isso com você. Me diga se não aconteceu. E tem gente aqui vivendo uma terceira realidade. São os que estão culpadíssimos, porque já fizeram a dissociação entre Jesus de um lado e o cristianismo de outro lado, como uma coisa que não tem nada necessariamente a ver com Jesus nem com o Evangelho. A pessoa já fez a distinção, mas está sofrendo ainda angustiadamente porque não entende, porque apesar de já ter entendido, ainda sofre reações, ainda tem respostas à revelia, ainda manifesta coisas que são quase que um descontrole toda vez que ouvem qualquer coisa relacionada a Jesus. Olha, tem umas pessoas que falam comigo aí na internet e que são conhecidas no país inteiro como gente muito hostil à instituição religiosa. Aí quando eu comecei a ouvi-los assim no particular, não é? Só conversei no particular, eu fui vendo que eram grandes traumatizados, que se deram em algum momento na vida de corpo e alma para aquilo ali e levaram um tarugo no lugar não recomendado. E ficaram atolados até hoje com aquele supositório de Itu. Estão entalados. Que a religião botou neles. Ali tá o bichinho lá. Não podem nem ouvir o nome de Jesus que entram em pânico, especialmente publicamente. O que alguns deles me dizem é, Caio, conversando contigo eu não sinto isso. Mas se me puserem em qualquer reunião pública e falarem em nome de Jesus, quando eu vejo, eu já estou batendo como se eu fosse um diabo. É mesmo? É. Não consigo não bater. Agora, com você aqui, parece que eu entrei por uma porta, numa outra dimensão, onde Jesus é outra coisa. Eu sei que é assim, mas na prática eu não consigo deixar de me tornar um escravo da reação traumatizada. Eu me tornei um escravo da reação traumatizada. E bate publicamente? Bato com na repercussão família. e tudo. O cara já nem quer mais levantar aquela bandeira, mas não consegue. Ele se sente na obrigação de se vingar, porque não conseguiram perdoar a religião. Rapaz, se eu não aprendo a perdoar a religião, eu me torno escravo e vítima dela para o resto da minha existência. Eu queria saber se você já perdoou a religião na sua vida. Essa é a minha pergunta para você hoje. Você já perdoou a religião na sua vida? Já perdoou? Porque se você não perdoou, por mais que você tenha entendido coisas que você já entendeu, você vai ser sempre um ente reativo, preso ao trauma causado pela religião na sua existência. Eu vejo pessoas que chegam aqui, as ouço todo dia, Caio, graças a você eu rompi com o sistema religioso. Para você ver que foi um rompimento externo. Porque as perguntas de 99% das pessoas me mostram que elas ainda estão presas, claro, ao que aprenderam lá.
E não sabem nem outra coisa. E se já aprenderam outra coisa comigo, não conseguiram se desvencilhar do trauma que aquilo emocionalmente provocou nelas. Por isso, até hoje, continuam atreladas à escravidão do trauma. Seriam religiosos desigrejados. Seriam isso? E traumatizados. Claro. Grandes traumatizados. A gente conhece o texto de um cara que é religioso, mesmo não estando mais frequentando nada. Então eu quero que você me diga se você já perdoou a religião para poder servir o Evangelho. Enquanto você não perdoar a religião, você não vai ter liberdade interior para servir o Evangelho, sem ser um desses escravos traumatizados do sistema religioso que diz que ficou livre disso, mas continua habitado por uma amargura, por um ressentimento que paralisam, que tiram o potencial ou que diminuem a expansão do seu próprio desenvolvimento, porque até hoje você não perdoou a religião. Perdoe a religião, perdoe os enganadores que te enganaram, perdoe isso tudo. Perdoe. Perdoe os que não sabem o que fazem e perdoe os que sabem o que fazem. Fique livre deles para você poder viver o Evangelho. Quer conversar comigo nessa sexta-feira? Hoje nós temos mais tempo, normalmente eu deixo um pouquinho mais de tempo na sexta para você falar. Nós ainda temos 1h30 de programa, nós vamos para um pequeno intervalo. Caião, sim. Desculpa. Pois não. Só sobre o vídeo, um comentário que eu acho legal você saber. Tá. Eu sei que não é hora de ler nada, mas tá valendo aqui. O pastor, Caio, desse vídeo aí, que incitou essa manifestação contra a reunião do Candomblé, disse depois em entrevista que Deus revelou que aquela reunião de Candomblé estava inferindo na economia do país. Interferindo. E da cidade. E que eles deveriam ir lá e abater a reunião como Pedro combateu Simão, o bruxo. Eu imaginava que devia ser uma maluquice desse tipo. Olha isso. E Pedro nunca combateu ninguém. Ninguém no Evangelho foi atrás de ninguém. Foi Simão que veio. Não foi Pedro que foi atrás de Simão. E Pedro não fez nada disso com Simão. Nada. E o que Pedro falou a Simão, falou num ambiente, não foi reunindo Pedro, a multidão falou a Simão. Foi uma coisa meio íntima, porque o Simão pediu, ora por mim, para eu receber o Espírito Santo e me diz quanto é que eu dou para eu ter também esse poder. Porque eu estou vendo que esse negócio aí é real, hein? Então, quanto é que eu pago para eu receber, para você me ensinar o truque? E eu quero também. Porque ele entendia dessa forma. E ele era um cara com esse nível de perversão. Aí Pedro disse, você está brincando comigo, rapaz? Está cheio de todo engano, de malícia, está tomado de perversão. Você acha que pode comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro? Foi outra história. Olha, e nada a ver. Olha para onde eles vão. Não, eles fazem o que eles quiserem, fazem gato, sapato e pepeca da Bíblia, cara. Assim, dar a Bíblia na mão desse pessoal é a pior coisa que podia existir. Tem poder atômico, a Bíblia na mão dos malucos, numa multidão de gente que também não conhece nada de Evangelho, em terra de cegos. Quem tem essa ousadia dos loucos, vira rei. Em nome de Deus, de Jesus e da Bíblia. Olha só. Está aqui, a moçada inteira vivendo essa miséria. E quase 2/3 do mundo, pelo menos metade do planeta, vivendo as angústias provocadas pela Bíblia ou pelo Alcorão. Vê se pode. Então me diga só, eu já cansei de falar de religião e as religiões estão perdoadas no meu coração, como a política está perdoada, como todo mundo está perdoado, para eu poder andar livre. Se eu não perdoar, eu sou escravo daquilo que eu não perdoo. Como eu não quero ser escravo de nada, eu perdoo a tudo e todos, porque eu quero andar livre. Livre, autodeterminado. Se eu não perdoo, eu diminuo a minha lucidez e a sabedoria morre em mim.
Porque onde não há perdão não pode haver sabedoria. A maior sabedoria já é perdoar. E se eu não perdoo, eu não tenho liberdade, eu já estou todo definido nas fronteiras do não perdão, já designam qual é o espaço que me sobrou. Eu perdoo a todos para andar livre, quero perdoar tudo para andar livre. Então escreva aqui para mim, espero que você tenha entendido o que eu falei. Me diga se você já perdoou a religião na sua vida. Tá bom?